Conversa com Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, Pondé, nós estamos falando aqui, estava conversando agora há pouquinho com o Ineg sobre a Marina Silva, já comentamos aqui a desistência do Temer em nome do Henrique Meirelles, e eu queria abordar um outro presidenciável com você. O Ciro Gomes disse ontem que a justiça está querendo mandar no país, está querendo governar o Brasil. Ele tem alguma dose de razão ou é mais um exagero do candidato à presidência da República pelo PDT, hein, Pondé? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Olha, antes de tudo, o Ciro está tendo seu momento de glória, né? Veja como as coisas são. É evidente que ele está dentro do campo, digamos assim, ideológico, mais próximo do PT, do Lula, mas para o Ciro, como político, a melhor coisa que aconteceu foi a tragédia do PT, né? E a tragédia que se abateu sobre o Lula, no sentido de que ele está um pouco praticamente fora da corrida eleitoral, e isso abriu espaço para o Ciro, porque a esquerda não tem opção. O Lula não fez ninguém que pudesse despontar depois dele, inclusive pelo seu temperamento carismático, autocentrado. Então, a primeira coisa que é necessário apontar é o momento de glória do Ciro. Ele pode vir chegar a ser presidente, talvez, né? Dentro disso, Rafael, eu não acho verdade, eu não acho que o Poder Judiciário está querendo mandar o país. A fala do Ciro, ela pode ser lida dentro de uma, digamos assim, de uma tradição nos últimos anos que passa pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, pelo Aécio Neves, Romero Jucá, por tantos outros políticos que têm falado no sentido de que a República de Curitiba, grosso modo, ou o Poder Judiciário, ou o STF, estariam querendo usurpar o poder do espaço político. Por outro lado, não resta dúvida que é importante haver essa tensão entre políticos, digamos, profissionais, seja no legislativo, seja no executivo, e o poder judiciário. Porque esse conflito, até certo ponto, saudável entre os poderes, então, portanto, o Ciro apontar um possível excesso do poder judiciário ou do STF, querendo botar as asinhas para fora, como se fala por aí, é importante também, porque esse conflito entre os poderes e essa tensão faz parte do que em democracia se chama pesos e contrapesos. A democracia não é um regime apenas de voto direto. Rafael, isso tem que ser repetido todo dia para que as pessoas entendam isso. A democracia não é apenas um regime de voto direto. O voto direto não garante nada. Veja a Venezuela aí, uma ditadura absoluta e total. Veja a Rússia, também resvalando numa situação como essa, Veja a Turquia. A democracia não é apenas um regime de voto direto. Portanto, conflitos entre Ciro Gomes, representando aí um candidato político a presidente, e essa coisa de que o Poder Judiciário estaria muito solto, faz parte do jogo. É importante que isso seja feito, apesar de que, ao mesmo tempo, a fala dele pode ser interpretada como políticos com medo do Poder Judiciário. Pelo menos ele, até agora, aparentemente não parece ter razão para ter medo. Agora, por último, vale dizer uma coisa um pouco mais ampla, Rafael, que é o seguinte: a tendência do crescimento do Poder Judiciário, especificamente das chamadas Suprema Cortes no mundo, é uma tendência mundial. Ela é mundial porque a sociedade é extremamente complexa, você tem movimentos internos nela, grupos que entram em choque, mudanças de percepção da vida, mudanças de costume, e o Poder Legislativo, que tem por vocação representar a aspiração da população, ele é lento mesmo, ele tem jogos internos, ele leva muito tempo para conseguir decidir coisas, e aí a Suprema Corte, no mundo inteiro, tem uma tendência a entrar um pouco no vácuo dessa lentidão do Legislativo e resolver algumas coisas, e nesse movimento acaba, às vezes, atropelando no sentido de fazer o trabalho que seria do Legislativo. E o Suprema Corte, ele tem por vocação, às vezes isso não acontece, infelizmente, inclusive no Brasil, mas tem alguns elementos que vão nessa linha, que é ter pessoas que sejam brilhantes mesmo, pessoas que pensem o país, além de guardar a Constituição, porque, apesar de não ser um poder representante da população, o Poder Judiciário e a Suprema Corte hoje têm um papel fundamental nas democracias,
no sentido de equilibrar esses movimentos que os outros poderes não conseguem. Então, a fala do Ciro Gomes ela é uma fala importante por todos esses lados. Ela não é uma fala desprovida de razão, mas, ao mesmo tempo, existe mesmo uma vocação, principalmente da Suprema Corte no mundo, a exercer um papel importante na democracia e no equilíbrio dos poderes.